Pequenas e médias empresas, então, né? Constituem a maior parte dos empregos gerados no Brasil, correspondem a uma parte significativa do nosso PIB, Sem tem um dúvida. potencial enorme. Por que você não começa, por favor, dando esse panorama sobre as PMEs, para daí a gente entrar especificamente no o que a Before veio resolver aí? A questão do gap, né, de funding, né, e necessidade de financiamento para esse segmento é um problema global, né? Se a gente olha, se tem dados de 5,2 trilhões de dólares ao ano, né, de gap, ou seja, o que não é atendido para esse segmento, e 20% disso é Latam, e o Brasil é muito relevante em Latam, né? Se a gente parar para ver, a gente tem um Brasil, né, com um país com dimensões continentais, né? Hoje, se a gente olhar empresas, mas unindo micro também, que não é, né, o foco aqui nesse segmento, mas entre 21 e 22 milhões de negócios no Brasil, tá? Óbvio que tem muito MEI, teve todo um estímulo do governo nesse sentido, mas se a gente olha para pequenas e médias empresas ali entre 10 e 300 milhões de reais de faturamento ano, que é muito o foco da Before, a gente está falando de 350 a 400 mil negócios. Vai ser, claro, um subconjunto bem menor, né, daquelas empresas que querem dar um passo de governança e têm uma maturidade gerencial para, né, construir esse caminho, pensar em listagem, né? Mas a gente tem aí, eu diria que um oceano de possibilidades, e a gente precisa de formação de base de mais empresas para trazer mais listagens no Brasil, né, Renato? Você tem uma dimensão de quais regiões do Brasil essas empresas estão localizadas? A maior parte no eixo sudeste ou elas estão pulverizadas pelo Brasil? Olha, eu acho que tem de tudo. Hoje, por exemplo, o Rodrigo Fisman, que é cofundador da Before, está em Campo Grande, né? Vendo muita coisa em alguns setores mais fortes lá. Então, eu acho que a gente tem muitas conversas com empresários no Sul, naturalmente o Sudeste é muito forte, interior de São Paulo. A questão é que, assim, para além das empresas que acessam, de fato, a Faria Lima aqui em São Paulo, né, eu acho que a gente tem um Brasil muito grande que, às vezes, fica fora do radar dos investidores, porque são muitas oportunidades de investimento em estágios de maturidade das companhias, elas ainda não chegaram, né, na maturidade, num estágio mais consolidado, e alguns desses negócios às vezes viram objeto de investimento de investidores estratégicos ou um grande alocador que vai ter um acesso a um setor específico. A Before, ela tem como propósito construir o mercado de acesso brasileiro e conseguir fazer essa conexão entre as empresas, né, as PMEs, que deem esse passo para a governança, que cumpram ali os pré-requisitos e obrigações para se tornar uma companhia de capital aberto dentro de uma realidade, né, do estágio delas, né, do patamar de faturamento, com custos para listar e abrir capital que sejam factíveis e caibam nessa realidade. Na outra ponta, tendo investidores que tenham ali seus direitos enquanto minoritários mínimos preservados, acesso à informação, essa coisa da transparência informacional. Então, a gente veio trabalhando e inovando em termos de regulação para buscar esse equilíbrio e criar essas oportunidades para esses públicos. E o resultado disso, como você abriu muito bem, é impacto econômico, porque se você consegue fazer com que a pequena e média empresa tenha outras alternativas para financiar seu crescimento para além, né, dos financiamentos em bancos e em outras linhas, né? O mercado de crédito no Brasil tem se desenvolvido, a gente consegue promover o crescimento de mais companhias, gerar mais emprego e mais crescimento da economia brasileira, né? Fenomenal. É isso. Não, esse número que você mencionou, ele é realmente estarrecedor, 5 trilhões e pouco. Não sei se a gente está falando da mesma fonte, parece que é do Fórum Econômico Mundial esse número. Isso. E eu vi nesse mesmo relatório, eu vi lá, no caso Acho do que Brasil. foi um report da McKinsey também. Da McKinsey. Que eu vi que as pequenas e médias empresas, no caso do Brasil, elas
empregam 80% das pessoas? 70% a 80% das pessoas? Eu já vi estatísticas diferentes. Eu já vi de 60% a 80%. Mas é muita Ainda coisa. assim é muito relevante, 1/3 do PIB. E 1/3 do PIB. É isso. 1/3 do PIB. É isso. Puxa vida. E é interessante você falar, porque, de fato, o mercado B3, mercado de grandes empresas, está falando de market caps muito grandes, que são inacessíveis para essa empresa, e tem esse ato mesmo, grande. E, então, a minha próxima pergunta seria sobre quais são as dificuldades, então, históricas que impediam ou que dificultavam essas PMEs de acessar o mercado de bolsa clássico, assim, né? É o custo da listagem, é o nível de governança que é exigido, é algum tipo de falta de cobertura de analistas? O que na sua visão, dificultava a entrada dessas PMEs no mercado de bolsa? Esses pontos que você mencionou todos, nunca um motivo só, é sempre uma combinação de vetores, né? E todos esses motivos que você mencionou são desafios, eu diria, em cada etapa da jornada, né? Eu só vou dar um passo para trás, porque você falou do hiato, e essa palavra hiato é muito relevante, porque de um lado você tem um mundo de startups, early stage, que são aquelas menores, e em 2017, o regulador brasileiro lançou a resolução ali para crowdfunding. De lá para cá, mais de 60 plataformas se credenciaram, né, e trouxeram uma série de ofertas, mas muito de empresas que hoje essa norma traz até 40 milhões de faturamento, né? E em emissões de até 15 milhões de reais, na oferta de até 15 milhões de reais, e pega muito as empresas menores, né? Na outra ponta, a gente tem a centenária B3, né? Então, no meio do caminho, era esse gap. E a gente vem enxergando essas dores desde os tempos de XP, porque Rodrigo, Fishman e eu, ambos cofundadores da Before, tivemos essa visão de Brasil que eu mencionei, né, para além da Faria Lima, porque a gente rodou o Brasil inteiro enquanto sócios no XP, tocando áreas muito ligadas a fundos exclusivos, wealth, então a gente tinha muito contato com a ponta. E os grandes investidores, no final do dia, eram empresários regionais, e a gente viu muito negócio bacana fora do eixo Rio-São Paulo. Tá? Então, isso motivou muito a gente para a urgência de desenvolver o que a gente veio a fazer mais tarde. E voltando para a tua pergunta, olhando pelo lado da infraestrutura de mercado, né, se a gente olha lá para trás, no início do ano 2000, quando surgiu lá fora a AIM, que é o mercado de acesso da London Stock Exchange, e surgiu a TSX Ventures, que é o mercado de acesso da TSX, o grupo TMX lá no Canadá. Olhando para uma realidade do Brasil, a gente tinha, na época, algo como entre 500 e 700 mil CPFs na Bolsa. Eu acho que até menos, se bobear, no início dos anos 2000, porque esse número que eu estou falando é lá de 2008. Eu lembro desse... Você estava por lá. Tava por Você aí, estava por lá. Estava orbitando ali. É isso aí. E isso é mais para 2008. Então, se você pensa em 2000, o mercado ainda mais institucional, muita presença de estrangeiro. E hoje a gente está falando de mais de 5 milhões, né? Então, era outra realidade de acesso, outra realidade de Brasil. Se você olha para a empresa, tinha um desafio fundamentalmente regulatório, porque como que você vai listar uma companhia que tem 1 bi de faturamento ano, né? Com as mesmas pré-requisitos e obrigações e pressupondo uma maturidade em termos de governança, gerenciais, de uma companhia que tem 50 milhões de faturamento ano, 100 milhões de faturamento ano. Sim. Você tem que promover uma espécie de escalada da governança, né? Então, o que a gente veio a propor agora é um framework de pré-requisitos e obrigações mais adequado à realidade daquela companhia daquele momento, mas ao mesmo tempo... Atendendo a regulação. E atendendo a critérios que vão trazer uma mínima segurança para o investidor, porque quando você está falando de um ambiente regulado,
é muito importante, né? E eu acho que muitos investidores que às vezes investem em coisas muito inovadoras têm que prestar atenção se é regulado ou não, porque você tem ali a CVM, né, que é a autarquia no Brasil, que preserva a proteção ali dos investidores, olhando para isso. Então, poxa, tem um arcabouço informacional, ou seja, vai ter lá os resultados transparentes, os resultados são auditados, né? Tem, no caso do nosso framework, a empresa precisa ser uma SA, tal como as empresas do mercado tradicional. Então, você já tem na lei das SAs a proteção para os minoritários. Então, esse equilíbrio é super importante, mas a gente precisava reduzir o custo para listagem e simplificar alguns requisitos para que conseguisse construir essa gradação, né? Interessante, você falou do crowdfunding. Eu tinha colocado essa pergunta no início, mas aí eu pensei, poxa, mas parece peronomútil, assim, porque eu entendo, como é que eu entendo? Um crowdfunding, assim, não é tipo um IPO, porque você está captando esse dinheiro, mas você não está disponibilizando, por exemplo, no caso do crowdfunding, um mercado secundário para a gente negociar ações, uma plataforma tipo um home broker, assim, para a gente negociar essas ações. Não. Você fica lá, você entrou, você é sócio, beleza, investidor, mas aí você só vai sair lá na frente, quando essa empresa for para um exit lá, for para um IPO, aí você consegue, teoricamente, esse retorno. Na última mudança, porque a resolução original de crowdfunding saiu em 2017 e ela teve uma revisão em 2022. Então, o que se pode fazer em crowdfunding? Eles podem fazer o que a gente chama de negociação subsequente, não secundário. E o que significa negociação subsequente? Investidores de uma mesma plataforma podem negociar entre si participações de ofertas que já aconteceram naquela plataforma. Certo. Isso é possível, isso foi inclusive, algumas plataformas vieram adaptando para proporcionar isso para os investidores. Mas é claro que você vai ter ali uma liquidez limitada, enfim, natural. Para você ser apto a promover um ambiente, para você ser uma infraestrutura de mercado, para promover negociação secundária efetivamente, você precisa ter a licença da CVM 135, que é a mesma licença que a B3 tem, tá? E que balcões organizados, como a B4 também tem. A gente tem no âmbito do sandbox, inclusive, depois eu te explico um pouco mais sobre isso. E aí a gente tem que, na verdade, proporcionar um ambiente de negociação com supervisão adequada, né, para dar segurança para os investidores, né? Tem uma série de regras por trás disso para você ter a adequada formação de preço do que está sendo negociado e uma série de responsabilidades envolvidas para a gente garantir, né, que vai querer proporcionar um ambiente seguro para os participantes. Perfeito.